tomado lá da acomodado. Tá trancado, tá trancado. Minha filha. A pessoa vê assim, às vezes, tão bonitinha. Mas quando se acorda... Olha aí, velho. Você vai postar isso, não, bebê? Vai comprar o TikTok, não vai? Ai, meu filho. Que coisa linda. Ei, dá-lhe o Que filho. coisa linda de papo é essa? Que coisa linda. Meu Deus. O velho quer sair, o menino viu ele botando a camisa. Aí pronto, já sabe que ele vai sair. Até aqui a outra. E a cabeça? Entendo. Deita. Cuidado pra ficar, né?